Nosso Réveillon terá batismo, será uma bênção. Queridos irmãos, nós vamos dar sequência à série de mensagens que temos ministrado à igreja com base no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje vamos à mensagem de número 31. O título da mensagem para o nosso coração hoje é Vidas em Formação. Quero ler com os irmãos o texto de Atos dos Apóstolos, começando com capítulo 18, versículo 24, até capítulo 19, versículo 20. Vidas em Formação. Se você quiser de maneira mais cômoda e as suas vistas permitirem, poderá nos acompanhar a leitura aqui na projeção. Nos diz assim o texto bíblico que é a base para a nossa reflexão hoje à noite. Diz assim o texto: Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça havia crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus,
pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. 50.000 dias de serviço braçal. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém, amém e amém. Coloque a mão sobre o seu coração e diga comigo assim: Senhor Jesus, nós te damos agora plena liberdade para falar ao nosso coração. Amém, amém. Amém. Seguindo Paulo nas suas trajetórias missionárias, nós chegamos juntamente com ele na cidade de Éfeso. Por causa da estadia de Paulo em Éfeso, nós temos hoje na nossa Bíblia uma das maravilhosas cartas que Paulo escreveu, a carta aos Efésios, a qual tem um ensino muito precioso. O ensino sobre a igreja tem sua maior consistência na carta de Paulo aos Efésios, envolvendo principalmente o exercício dos dons ministeriais na igreja, e muita coisa mais está ali nessa carta de 6 capítulos que Paulo escreveu a esta igreja fundada por ele. E o texto que nós lemos hoje, queridos irmãos, retrata a nós como começou a igreja em Éfeso. E ao introduzir esta mensagem para a nossa reflexão hoje à noite, eu faço 2 observações muito importantes para a nossa compreensão. Primeiro, eu observo que a igreja de Éfeso se tornou uma das mais fortes do primeiro século, porque teve uma liderança forte. Olha quem foi a liderança da igreja de Éfeso: Paulo, o apóstolo Paulo, seu fundador, Áquila e Priscila, aquele casal bem mencionado na mensagem de domingo passado, Priscila e Áquila, Apolo, mencionado no texto que nós lemos, um excelente líder pastor, Timóteo, um dos principais discípulos de Paulo, e por fim, ainda no primeiro século, o apóstolo João esteve pastoreando a igreja de Éfeso. Daí porque a igreja de Éfeso se tornou uma das mais fortes do primeiro século. Foi a partir de Éfeso que toda a Ásia foi conquistada para Jesus naqueles dias. Não ficou nenhuma cidade, diz os historiadores, nenhuma cidade da Ásia Menor que não recebeu o Evangelho. E a maior parte das cidades
receberam o Evangelho por causa da implantação da igreja em Éfeso. Em segundo lugar, eu faço a observação também que as 3 igrejas mais fortes do primeiro século foram, primeiro, Jerusalém, onde tudo começou, depois Antioquia da Assíria, onde começou o maior movimento missionário transcultural de todas as épocas. Isso teve sede na igreja de Antioquia, e em terceiro plano, ou em terceiro lugar, na cadeia de comando, em se tratando de igreja forte, veio a igreja de Éfeso, sobre quem Deus fala conosco hoje à noite. Portanto, queridos irmãos, à guisa de introdução, é importante que nós tenhamos na mente e no coração o fato de que a igreja de Éfeso se tornou de fato a grande força do Espírito Santo na obra evangelizadora do primeiro século. Deus utilizou a igreja de Éfeso para realizar o cumprimento da ordem de Jesus em Atos 1:8. O Evangelho até os confins da terra. E eu quero analisar juntamente com os irmãos hoje à noite o texto que acabamos de ler, para notar que podemos ver em Éfeso 3 tipos de vida em formação. Formação aqui, queridos irmãos, na minha intenção de ministrar a palavra do Senhor a vocês, tem a denotação de formação de vida cristã. Formação de uma estrutura madura em uma pessoa. Uma estrutura que lhe dê condições de não só viver o cristianismo, mas levar o cristianismo a outras pessoas. E nós temos aqui, no texto que acabamos de ler, 3 tipos de vida em formação dentro dessa denotação. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, o primeiro tipo de vida em formação aqui é vida com uma mensagem incompleta. Estou me referindo a Apolo. O texto nos versos 24 a 28 nos mostra esse homem de Deus, Apolo, que converteu ao Evangelho apenas com a mensagem que não era do Evangelho propriamente dito. Alguém que se converteu com a mensagem pré-Evangelho, que foi a mensagem pregada pelos discípulos de João Batista. Apolo se converteu, mas Apolo não era um ser humano comum. Apolo era uma pessoa extremamente qualificada. O texto bíblico que lemos nos mostra que ele era eloquente. Isso significa que ele falava muito bem. Ele comunicava de maneira esplêndida, de forma que as pessoas compreendiam o ensino, a pregação de Apolo. Nos mostra que ele era realmente convincente a respeito do que pregava. E quando nós olhamos para este homem judeu, vindo de Alexandria, quando olhamos para este homem, Apolo, apresentado aqui nesse texto, nós aprendemos 2 preciosas lições, irmãos, que são de grande valia para nós, hoje, em pleno século XX. 2 preciosas lições. Primeiro, aprendemos com Apolo, ou com um relato sobre a vida de Apolo, aprendemos que nunca sabemos tanto que não podemos aprender mais. O texto nos diz que Apolo tinha chegado em Éfeso, e estava em Éfeso pregando o Evangelho, ou o pré-Evangelho. Ele havia crido que Jesus Cristo é o Messias, mas não através dos anunciadores do Evangelho, de quem esteve com Cristo. Ele creu através da mensagem de pregadores segundo
João Batista havia pregado. E ele estava lá em Éfeso. E o que acontece, irmãos? Lembra do casal Priscila e Áquila? Priscila e Áquila, convertidos, companheiros de Paulo, lá em Atenas, lembra? Eles chegam em Éfeso e encontram Apolo. E ouvem Apolo pregando de maneira tão ousada e tão sábia o evangelho ali. Mas Priscila e Áquila descobrem que estava faltando alguma coisa. E o texto bíblico nos diz que então Priscila e Áquila, cuidadores, pastores de almas como eles eram, pega Apolo e leva Apolo para um complemento do ensino, da bagagem que Apolo precisava para prosseguir no ministério. Apolo, apesar de ser uma pessoa singular na sua pregação, no seu estilo de vida, ainda estava com a vida incompleta. A mensagem que ele pregava ainda era incompleta. Então, Priscila e Áquila pega ele e o leva e mostra para ele com mais exatidão o evangelho. Aleluia, aleluia. Escute bem, meu irmão e minha irmã. Talvez você seja um homem, uma mulher de extrema sabedoria. Talvez você tenha uma capacidade acima da média. Talvez você seja uma pessoa que possa bater no peito e dizer: olha, eu estudei, eu conheço, eu sei disso, eu sei daquilo outro. Mas o Espírito Santo fala a nós hoje à noite: nunca sabemos tanto que não podemos aprender mais. Charles Spurgeon dizia que a ignorância é a chave para abrir o portão da sabedoria. Enquanto você, de maneira orgulhosa, diz: eu sei, eu não preciso aprender mais, você está desqualificado no reino de Deus. Porque até chegarmos na eternidade, a nossa vida será de constante aprendizado. E esta lição fica aqui na vida de Apolo para nós, irmãos. Nunca sabemos tanto que não podemos aprender mais. Nunca. Todas as vezes que alguém vier ao púlpito da igreja para trazer uma mensagem ao nosso coração, por mais que nós conheçamos o assunto, por mais que nós entendamos aquilo que aquele irmão, aquela irmã está falando, o nosso coração deve se dobrar como aprendizes, para recebermos as instruções, porque Deus usa a todos, para ensinar até aqueles que já sabem muito. Aleluia. Esta é uma grande lição. Mas quando nós olhamos para Apolo, nós aprendemos uma outra preciosa lição aqui. E o que aprendemos? Aprendemos que nunca somos tão fortes que não precisamos de ajuda. Depois que Priscila e Áquila pegaram a Apolo e ensinaram a ele o que ele precisava aprender para continuar o seu ministério, eles ainda escreveram cartas de recomendação, para que por onde Apolo passasse, os irmãos em Cristo os recebessem. Isso nos leva a entender, queridos irmãos, que Apolo estava sendo colocado na posição de homem de Deus, mas de homem de Deus que precisa de companheirismo, homem de Deus que precisa de apoio, homem de Deus que precisa de alguém para lhe dar um auxílio em um momento ou outro da vida. Ei, querido irmão, querida irmã, você vai estar numa pior,
o dia que você erguer o seu queixo, a sua fronte e dizer: eu não preciso de ninguém. No reino de Deus não existe independência. Não. Se fôssemos dar o brado de Dom Pedro I, independência ou morte, a gente poderia bradar tirando o ou por i. No reino de Deus, independência e morte. Um grande amigo meu, pastor Gerson, pastor da Igreja de Cristo, em Taguatinga Sul, uma frase que o acompanha sempre. Ele diz: quem anda sozinho, ou já caiu, ou vai cair. Não existe independência no reino de Deus. Dependemos uns dos outros. Por isso, a atitude sábia de Priscila e Áquila em recomendar Apolo, e a humildade de Apolo de receber a recomendação, a carta de recomendação para os discípulos, por onde Apolo passasse, para que recebesse o apoio devido, de acordo com as suas necessidades. Se fossem dias atuais, certamente que o Apolo de hoje bateria no pé e falaria assim: não preciso de carta nenhuma, não preciso de recomendação nenhuma, porque eu sou o cara, eu entendo, eu tenho como me virar sozinho. No entanto, Apolo foi sob a recomendação de Priscila e Áquila, casal aprovado pelo Senhor. E Apolo se tornou um dos principais missionários do primeiro século. Tanto é que Paulo vai dizer: eu plantei, Apolo regou. Paulo passava pregando, Apolo ia depois dele, confirmando os discípulos e continuando o ensinamento, e grandes obras foram feitas através deste homem. Aleluia. E nós aprendemos com ele essas duas preciosas lições. Glória a Deus, irmãos. Que Deus levante Apolos aqui na nossa igreja, para a glória e para o louvor do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Mas nós, ao olharmos esse texto, queridos irmãos, podemos ver em Éfeso um segundo tipo de vida em formação. Além de Apolo, que estava em formação, nós temos em segundo lugar, queridos irmãos, um segundo tipo de vida em formação. É vida com um testemunho incoerente. Estou me referindo aos 12 discípulos encontrados por Paulo em Éfeso. Paulo foi obrigado a sair de Éfeso, ele chegou em Éfeso, e como sempre os judeus invejosos se levantaram contra ele, ele teve que dar uma saidinha de Éfeso, estrategicamente para apaziguar a perseguição, e depois ele volta para Éfeso. Ao voltar para Éfeso, ele encontra 12 discípulos, 12 discípulos, que estavam ali, servindo a Deus, mas com um testemunho que não tinha muita coerência. Quando Paulo os vê, Paulo logo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Olha a resposta deles, irmãos. Eu já sei quando o Gabriel coça a cabeça que eu tenho que voltar aqui para o centro. Olha a resposta deles: nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Ora, que testemunho incoerente. Essa incoerência aqui não tem uma denotação pejorativa, não, irmãos. Incoerente no sentido de que não é possível um testemunho ser completo se não tiver a ação extraordinária do Espírito Santo.
E aqueles homens ali em Éfeso, eles estavam dando testemunho de Jesus Cristo, sim. Estavam, de certa forma, anunciando o Evangelho, mas lhes faltava a coerência, o selo de tudo que é a obra, a ação direta do Espírito Santo. E quando nós olhamos para esses 12 discípulos, com uma vida em formação naquele contexto, nós podemos extrair 2 aprendizados também muito preciosos. Primeiro aprendizado que a gente extrai dessa experiência, desse relato. Primeiro nós aprendemos que, por mais que se tenha fé, a obra de Deus na vida de uma pessoa é incompleta sem a ação do Espírito Santo. Eles creram. No entanto, ainda lhes faltava o que é primordial, porque quem faz a obra em nós e através de nós é o Espírito Santo. E então, Paulo, homem de Deus, sábio como ele era, depois de saber que eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, Paulo ministra a eles. Paulo impõe as mãos sobre eles. E o Espírito Santo os enche naquele momento. E eles falam em línguas e profetizam naquele momento, evidenciando que de fato o Espírito Santo estava se manifestando, sim, agora, a partir daquele momento na vida deles. Logo, o testemunho deixaria de ser incoerente e se tornaria um testemunho vívido e coerente como deve ser. A gente crê, a gente tem fé, mas não para somente na fé. O Espírito Santo usa a nossa postura de fé para fazer a obra de implantação do reino de Deus. Biblicamente, a história desses 12 homens para ali, não se ouve falar mais neles. Existem alguns nuances na história eclesiástica de que esses homens se tornaram missionários na Ásia Menor. Foram enviados para as cidades no entorno de Éfeso, que era a capital da Ásia naquele contexto. Homens cheios de fé e do Espírito Santo. Irmão, irmã, a sua fé puramente torna o seu testemunho incoerente. Só ter fé não basta. Não pode ficar sem fé, mas não pode ficar só com fé. Todos nós que cremos, todos nós que temos fé no nosso coração, nós precisamos da ação poderosa do Espírito Santo na nossa vida, porque haverá momento na nossa vida, queridos irmãos, que a gente crê que Deus vai fazer, a gente acredita mesmo que o Senhor é poderoso para realizar tal obra, mas é necessário que o Espírito Santo venha e faça em nós e através de nós. Apenas o crer, muitas vezes, não é o suficiente. Aprendemos isto com esses 12 discípulos em Éfeso, na experiência deles, na verdade. Aleluia. E é interessante que quando vão fazer o relato deste acontecido com os discípulos em Éfeso, o argumento é:
que eles receberam o Espírito Santo da mesma forma como os discípulos em Jerusalém, em Atos capítulo 2, receberam. Quer dizer, eles foram potencializados pelo Espírito Santo da mesma forma que os primeiros discípulos, os apóstolos, juntamente com aqueles irmãos de Jerusalém foram no início. Glória a Deus, glória a Deus. Levante a sua mão comigo e diga assim: eu preciso de muita fé e de muita ação do Espírito Santo na minha vida. Aleluia, aleluia. E em segundo lugar, queridos irmãos, podemos extrair um outro aprendizado extraordinário desse acontecido com estes homens, com estes discípulos em Éfeso. Em segundo lugar, aprendemos que por mais que se participe da igreja, escute bem, por mais que se participe da igreja presencialmente ou online, por mais que se participe da igreja, a obra de Deus na vida de uma pessoa é incompleta sem o batismo nas águas. Ah, mas o ladrão na cruz não foi batizado e foi salvo. Nesse momento não me refiro à salvação, me refiro à obra de Deus na vida de uma pessoa. O batismo não é para a salvação, o batismo é por causa da salvação. Mas a obra de Deus é incompleta sem o batismo. O que aconteceu, irmãos? Paulo viu que eles não tinham a experiência com o Espírito Santo, tiveram a experiência com o Espírito Santo. E eles já tinham sido, inclusive, batizados, mas não era o batismo ordenado por Jesus Cristo. Era o batismo de João, que era um batismo pré-evangelho. E o que Paulo faz então? Nos diz o versículo 5, que então eles foram batizados em nome de Jesus. Irmãos, é estranho. É sinal que a pessoa não entendeu ainda o evangelho, portanto não nasceu de novo. A pessoa que não tem desejo de batizar. O batismo faz parte da cristã. Eu estava até falando com os alunos hoje no curso de preparação para o batismo. Quando nós olhamos para a história da igreja, irmãos, não teve nenhum cristão que não foi batizado. Tanto na história bíblica, quanto na história extra-bíblica, em todos os séculos da igreja, aqueles que se convertiam a Jesus Cristo eram batizados nas águas. Todos. É de se estranhar, irmãos, e a gente não pode assinar embaixo disso, a gente tem que ajudar essas pessoas. Pessoas que ficam na igreja tempo e tempo sem querer batizar. Até parece que o batismo vai ser ruim para elas. Tem gente que fica tanto tempo sem batizar, pensando assim, olha, eu não quero batizar, não quero, tá. Por resto, nos últimos anos, eu passei a pensar da seguinte forma: não vou insistir com alguém que não queira batizar, porque é sinal que a pessoa, de fato, ainda não está pronta para o batismo. Pronta no sentido de que ainda não teve a experiência real de salvação. As pessoas até hoje, irmãos, como isso me veio ao coração de maneira tão clara nesses dias, quando eu estava estudando esse texto bíblico, quando chegou nessa questão do batismo aqui. Eu estive olhando para o passado, queridos irmãos, e lembrando de pessoas. Irmãos, pasmem, mas todas as pessoas com quem nós insistimos de alguma forma para batizar, todas,
Inclusive aquelas que levaram as aulas de batismo de maneira relaxada, e a gente tentou tapar as brechas daqui e dacular, repetindo aula, e aquela coisa, e fomos complacentes e muito flexíveis. Irmãos, todas estas pessoas não se firmaram na fé. Certamente que porque não tiveram a experiência dos 12 discípulos de Éfeso. Porque uma pessoa verdadeiramente nascida de novo, ela não rejeita batismo. Pelo contrário, ela anseia, ela quer. E algo extraordinário acontece no batismo, irmãos. Eu sei por experiência própria, e os irmãos que já são antigos na fé aqui, podem me seguir nesse testemunho. A vida da gente toma outro impulso. Parece que há uma injeção de espiritualidade maior na gente. Parece que a gente se torna mais convicto, sei lá. Algo no reino do Espírito é feito quando nós somos batizados. Podemos dizer aleluia por isso, irmãos? Glória a Deus, nós somos uma igreja que batiza, amém? E vamos batizar centenas e centenas de gente aqui, ó, debaixo de mim, amém? Amém, gente? Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Em primeiro lugar, queridos irmãos, vimos o primeiro tipo de vida em formação, que foi Apolo, vida com uma mensagem incompleta. Em segundo lugar, olhando os 12 discípulos em Éfeso, vimos vida com um testemunho incompleto. E em terceiro lugar, um terceiro tipo de vida em formação, vida com um poder inadequado. São 7 sacerdotes. A gente observa no texto, no capítulo 19, do verso 8 até o verso 16, algo muito interessante. O que aconteceu? Paulo, homem cheio do Espírito Santo, ok? Paulo, ele foi extraordinário. Quando ele viu que não dava para continuar pregando na sinagoga, ele ficou 3 semanas pregando na sinagoga em Éfeso. Quando ele viu que não dava para continuar pregando lá por causa das resistências, o que ele fez? Ele arrumou uma escola, chamada Escola de Tirano. Tirano aqui não era uma característica de uma pessoa, não, era nome mesmo. Tirano era... Os historiadores se dividem. Alguns dizem que Tirano era dono dessa escola, onde Paulo começou a pregar e a ensinar. E outros dizem que ele era o melhor professor dessa escola. Daí a escola ter o seu nome. Mas enfim, o fato é que Paulo deixou de pregar e ensinar na sinagoga e ficou 2 anos ensinando nessa escola. Ele não só pregava o evangelho para as pessoas que ainda não eram salvas, mas ele treinou. Todos os dias, irmãos, olha que maravilha, todos os dias na escola de Tirano, Paulo pregando e ensinando, treinando missionários que foram enviados para toda a Ásia Menor. 2 anos inteiros pregando ali. Paulo, homem cheio do Espírito Santo. E o que acontecia, irmãos? O poder de Deus se manifestava ali na escola de Tirano de maneira extraordinária, aleluia. Demônios eram expulsos, pessoas eram curadas, e o poder de Deus estava tão fluente na vida de Paulo, que os seus objetos pessoais se tornavam instrumento de cura. Tamanho era o poder de Deus manifesto na vida de Paulo. Tá. E estava lá Paulo, nessa unção toda, Rodrigo. Muito obrigado, Kelly. Estou suando aqui igual o tirador de espírito na escola de Tirano. De repente, chega ali 7 homens, filho do sumo sacerdote. O sumo sacerdote chamado Cefa
Chega lá, 7 filhos dele. Irmãos, naquele contexto judaico, mesmo fora de Jerusalém, filho de sumo sacerdote era sacerdote. Portanto, tratava-se de 7 sacerdotes, gente de igreja, gente de religiosidade boa. Eles chegam lá e vê o tendepá espiritual naquele lugar, na escola de Tirano, Deus fazendo maravilhas, e então eles certamente viram Paulo praticando a expulsão de demônios, o exorcismo, e eles eram acostumados a fazer isso com os demôniozinhos da ralé. Eles eram exorcistas ambulantes, olha o que mais, eles saíam expulsando demônio. E tem um endemoniado lá na escola de Tirano, que eles vão tentar expulsar o demônio desse cara. Mas olha, a inadequação do poder que estava sobre estes homens. Olha o argumento deles com os demônios, com o demônio, não é? Em nome do Jesus a quem Paulo prega, sai. Sabe o que o demônio fez, Roberto? O texto bíblico diz, irmãos, que o demônio falou através da pessoa, falou assim, olha, eu sei quem é Paulo, e eu conheço a Jesus, mas vocês quem são? E o texto bíblico diz que esse endemoniado deu um salto neles, e deu uma peia tão grande neles, que rasgou a roupa deles, e eles tiveram que sair correndo pelados. Que coisa, não é? Não é, Paulo? Que coisa, que lição, que lição. 2 preciosos ensinos nos são dados aqui, irmãos. Primeiro, o ambiente consagrado não determina o poder de Deus sobre o mal, mas o coração inteiramente consagrado ao Senhor. Não adianta a gente estar num ambiente de libertação, quando Deus está fazendo muita coisa, e a gente querer pegar a rabeira na coisa, não funciona. Nós podemos estar num ambiente totalmente cheio da manifestação de Deus, mas se nós não estivermos de acordo com o ambiente, não teremos nenhum poder sobre o mal. O poder sobre o mal não está no ambiente cheio da unção de Deus, mas está no coração inteiramente consagrado ao Senhor. Paulo, sim, homem com o coração inteiramente consagrado ao Senhor. Os 7 sacerdotes lá, não. Ganhou foi uma peia do diabo. Ainda passaram a vergonha de ter que sair correndo pelado. O ambiente consagrado não determina o poder de Deus sobre o mal, mas o coração inteiramente consagrado ao Senhor. A vitória nossa sobre o mal não está no culto abençoado, na reunião cheia da manifestação do Espírito Santo, não, mas está no nosso coração, cheio de Deus, apaixonado pelo Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. E em segundo lugar, queridos irmãos, um outro ensino precioso que nos é dado através desta experiência. O fato de sermos apenas religiosos não nos garante sucesso no confronto com o reino das trevas. Os homens eram pastores, eita, eles eram sacerdotes, eram filhos de sumo sacerdote, era filho de crente, filho de um líder proeminente na religião judaica, tanto é que tinham o costume de expulsar demônios. Mas, irmãos, a pura religiosidade não nos garante sucesso no confronto com as trevas, não. Tem gente que vai na igreja,
Tem gente que participa de toda a coreografia cristã evangélica. Tem gente que é dizimista, ofertante. Tem gente que participa da reunião do grupo familiar. Tem gente que participa do estudo bíblico, tal. Está nas reuniões de oração. Participa de tudo. Tem todo um aparato cristão evangélico, muito religioso. Mas no dia a dia lá fora, vive como se nem conhecesse a Deus. O fato de sermos apenas religiosos não nos garante sucesso no confronto com o reino das trevas. Que lição, irmãos, que lição preciosa, que ensino extraordinário temos aqui com esses homens que apanharam do diabo, literalmente. E eu preciso falar o que está no meu coração, irmãos. Tem muito crente apanhando do diabo até hoje. Tem muito crente, inclusive crente igrejeiro, que anda apanhando do diabo, porque ainda não discerniu que, acima de tudo, o coração e a intimidade com Deus, independente de culto, e isso tem sido revelado muito forte nesses dias de pandemia. O coração intenso em Deus independe da placa da minha igreja, independe da nossa reunião presencial, independe da minha religiosidade. O que faz a diferença é a minha intimidade com aquele que é o meu Deus. Aleluia, aleluia. Que contraste, Paulo e os sacerdotes. Glória a Deus. Pois bem, queridos irmãos, digam comigo assim: vida com uma mensagem incompleta, vida com um testemunho incoerente e vida com um poder inadequado. E eu finalizo, queridos irmãos, com 3 conselhos da parte de Deus para nós. Primeiro, irmão, irmã, em nome de Jesus, receba isso. Tenha sempre disposição para aprender. Não seja sábio aos seus próprios olhos, como diz a palavra. Irmão, irmã, olha, cultive um coração humilde para aprender sempre. Segundo, querido, querida, dependa sempre do Espírito Santo. Olha, por mais inteligente que você seja, por mais sábio que você seja, por mais capacitado você se julgue, eu digo, por favor, em nome de Jesus, dependa do Espírito Santo. E não é somente para pregar ou evangelizar, não. Dependa do Espírito Santo para tudo na sua vida. Dependa do Espírito Santo. Dependa. Se os discípulos de Éfeso não tivessem sido revestidos do Espírito Santo, não seriam nada. E por fim, o terceiro conselho da parte de Deus para nós: não subestime nem superestime a obra das trevas. Os filhos de Cefa chegaram lá, na escola de Tirano, e pensaram: o diabo não está com nada, vou dar uma pancada nele aqui agora. Se deram mal. Não subestime dizendo: o diabo não está com nada e não tem nenhum poder. Não é assim. Ele não tem todo o poder. Debaixo do poder de Jesus, de fato, ele não tem como agir. Por isso nós dependemos do poder de Jesus. Não subestime. O próprio arcanjo, quando vai disputar sobre o corpo de Moisés, lá no texto de Judas, ele diz que não ousou pronunciar juízo contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda, porque ele sabia quem era Satanás. Não subestime, mas também não superestime a obra das trevas. Não coloque o diabo como, é o diabo, que medo. Não vá para
nem um extremo e nem outro. Seja sábio em Deus, se coloque sob o poder de Deus, e aí então